Olá, você está na 8ª temporada da Reconnect. Você conhece a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Conheça agora, na Reconnect. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde, que se você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Eu e ele, sempre muito garboso, elegante aqui, abrilhantando o seu domingão, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Mais um programa. Mais um para a oitava temporada, 3 anos, mais de 170 horas de programação sobre espiritualidade. Muita gente bacana passando por aqui. Eu estou muito orgulhoso e muito feliz com a repercussão do nosso programa, dos nossos programas. A oitava temporada começou com tudo. Então, se você não assistiu, perdeu os programas, veja lá no nosso canal do YouTube. Vale a pena demais. Clica aqui, ó. Clica aqui embaixo. O Léo Cazumba, nosso editor, pancada, vai colocar aqui o link para você... na verdade, link não, né? Para as nossas redes sociais. Então, fala com a gente. Vai lá na rede social do Roberto, vai lá na minha rede social. Fala com a gente se for o que você achou dos programas, sobre um programa específico, alguma sugestão. Ou então vai aqui no link da Reconnect no Instagram e fala lá com a nossa produção, que eles terão o maior prazer em te responder, né, Roberto? Sem dúvida. Estamos abertos para opiniões, críticas, sugestões. Você já visitou, Roberto? Será que eles já visitaram o nosso canal do YouTube? É bom, tá legal, tá bacana. Então visita lá, só botar na busca. São quantas horas e quantos programas, Bernardo? Ah, meu Deus, mais de 170 horas de programação, mais de 140 convidados passaram por essa bancadinha. Então visita lá no YouTube, bota na busca Reconnect Brasil. Tudo junto, você vai ver minha carinha do Roberto lá e você vai ter livre todos os conteúdos na íntegra. Hoje, mais um conteúdo, né? Inédito e curioso. Vamos falar sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Cuja abreviação é Mormon. Mormon. Você sabe quem são os Mormons? O que fazem, o que comem, como vivem? Então, para falar sobre isso, tá aqui com a gente ele que é bispo da igreja, o Diego Russo. Então, muito bem-vindo, Diego. Obrigado, meus amigos. Prazer estar aqui com vocês também. Tenho certeza que vai ser um papo muito bacana aqui e enriquecedor. Vamos aprender juntos aqui a respeito. Rapaz, Diego, você não tem o arquétipo que eu imaginava de um bispo. Qual é o arquétipo que você imaginava? Rapaz, eu imaginava assim... Um cara mais velho. Um cara bem mais apesar de você ser da bem maisena que tá no cabelo, que ele não porque tirou desde o carnaval passado. A TV, ela igual a do Roberto. O Roberto também não tirou a maisena do carnaval. É verdade. Mais jovem. Eu quero dizer pra você... Pessoalmente, você é mais... Mas obrigado. É bacana ter essa renovação também, principalmente de arquétipos, né? Então, quer dizer, você vive sua vida normal, você é casado. Sou casado, tenho filho. Tem filho, vive uma vida normal, trabalha com marketing, não é isso? Trabalho com marketing. Interessante você lembrar que eu não sou remunerado por ser bispo. É um trabalho voluntário. É um trabalho religioso, é um trabalho espiritual. Sua forma de espiritualizar as pessoas também, né? Exatamente. Que legal. Para começar, Diegão, eu queria te perguntar. Como surgiu a Igreja dos Mormons ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Eu vou criar uma sigla para ficar mais fácil para ele, mas sem desrespeitar, lógico. Mas como ela surgiu? Qual foi o propósito de ter surgido? Porque ela não é somente uma igreja, uma vertente de uma igreja católica. Ela é uma igreja que tem seus livros próprios, ela é uma igreja que tem seus preceitos próprios, sua teologia própria, e que não compete com a igreja cristã, né? Sim. Com a igreja católica, desculpa. Nem evangélica. Nem evangélica, né? É. Então, como surgiu? Bom, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? 1820, um pouco antes, 1819. Eu tinha 3 anos, né? E naquela época a gente vivia em um momento de liberdade religiosa já. Já existia o protestantismo, né? Já existia Calvino, já existia Lutero, já existia tudo aquilo. Não era mais concentrado apenas em uma organização cristã, existiam várias ali. Só um parênteses, liberdade religiosa para o branco cristão.
Positivo, exato. E então, naquele período, devido a essa agitação religiosa entre várias igrejas, isso surgiu um problema na cabeça de um personagem que a gente pode conversar a respeito dele aqui rapidamente, mas é fundamental a gente falar dele para entender a religião como um todo, que essa figura no caso é José Smith, não é? Que naquela época, ainda adolescente, 14 anos, teve uma dúvida, um questionamento, né? Esse programa aqui é de questionamento, Sim. né? Então, ele se questionou em saber... Os seus pais, parece que... Eu não me engano, me perdoem agora os irmãos da igreja que estejam me escutando, mas os pais eram de denominação cristã diferente. Ele ficou naquela dúvida, eu posso seguir, né? Parece que a mãe era presbiteriana e o pai metodista, sabe? Aquela confusão. E aí ele via uma agitação muito grande. Ele ficou em dúvida, para onde é que eu vou? Em casa ele já viu que estava diferente, né? E aí ele se questionou em relação a isso. E aí ele foi estudar, não é esse livro, mas a Bíblia, né? E aí ele encontrou uma passagem em Tiago, no capítulo 1 e no versículo 5, que diz que se ele tivesse falta de sabedoria, ele deveria pedir a Deus, que a todos vai dar, liberalmente. E aí ele ficou com esse versículo na cabeça durante um bom tempo. A história da igreja, a apologética não fala mais ou menos quanto tempo, mas tinha mais ou menos 14 anos, 14 anos. E aí ele, em um determinado momento, ele mesmo relata que se ajoelhou em um bosque ali próximo, na região de Nova York, em Palmyra, e orou, perguntando a Deus que caminho ele deveria seguir. E foi aí quando existe um relato, como eu posso falar, ecumênico, né? Oficial, em que ele relata que viu Deus e Jesus Cristo. E, resumindo a história, eles revelaram a ele que ele não deveria seguir caminho nenhum. Existe até, inclusive, desculpa te cortar, que até Deus apresentou como seu filho. Este é o meu filho. Exato, né? Exato. É a primeira visão como está escrita, né? Onde Joseph, esse é meu filho amado. São dois personagens que aparecem para ele, segundo o relato dele, né? Deus e Jesus Cristo. E onde Deus apresenta, olha, Joseph, escuta, esse aqui é meu filho, ouve ele. E aí o relato diz que Cristo fala para Joseph, olha, todas essas religiões que você está vendo aí, todas elas se aproximam de mim com a boca, mas está longe o coração de cada um deles. Então não siga nenhuma. No seu devido tempo, vamos organizar uma igreja, a igreja como era antes. Antes, na época que Cristo estava na Terra, né? Antes dele ascender aos céus. Mas na época de Jesus Cristo não tinha igreja, né? Não tinha cristianismo na época de Jesus Cristo. Não tinha igreja na época de Jesus, né? Não, tinha a organização. Quando eu falo assim, igreja, é a organização que Cristo deixou, né? Em que ele era a pedra principal e tinha ali os 12 apóstolos, né? Sim. E posteriormente ele chamou os 70, né? Que a gente tem isso na igreja hoje também. Sim. Então, assim, para fins didáticos, quando eu falo igreja, assim, nesse sentido, seria a organização. Organização de pessoas envolvidas. E Yesh, que é a junção de pessoas, né? Isso. E aí foi aí que começou as coisas, entendeu? Em relação à igreja. Depois de um tempo, Joseph Smith relata que recebeu várias visitas de um anjo, que inclusive tem político aqui na nossa região que tem esse mesmo nome, que é Moroni, né? Onde ele relata, olha, em determinado momento você vai estar se preparando para que no devido momento você encontre em um determinado local um livro, um registro dos povos antigos que viveram aqui nas Américas. E esse livro está lá em placas de ouro. Você vai pegar esse livro e vai traduzir para mim. E vai curtir a vida. Vai traduzir esse livro para mim e vai organizar a igreja novamente. Sim. Basicamente isso, a história no início. Em relação ao livro, eu queria que você falasse. Teve um livro escrito pelo profeta Mormon, é isso? Isso. Mas é como se fosse uma Bíblia dos Mormons, uma releitura? É como se fosse uma Bíblia dos Mormons. Não é uma releitura porque é uma outra história, né? Se você for pegar esse livro aqui, vou dar de presente para cada um de vocês. Muito obrigado. Compartilhei com ele. De repente ele diz só para eu ilustrar, certo? Se você for pegar esse livro aqui, você vai ver que embaixo tem outro testamento de Jesus Cristo. Então, assim, é mais um testemunho. Mas não desconsidera a Bíblia. Ela é uma soma. É uma soma, né?
Ele não desconsidera, quando eu falo assim, é porque ele não narra exatamente o que está na Bíblia, mas é uma outra realidade que viveram os povos aqui das Américas, né? Ele é um registro desses povos. Então esse livro que eu estou dizendo, que José Smith foi orientado por Moroni a encontrar em um determinado local e tempo, esse livro era o livro de Mórmon. E o livro de Mórmon não é só um livro específico, ele, assim como a Bíblia, ele é um compilado. Se você for pegar o livro Mas de ele em Mórmon... algum momento contradiz a Bíblia, não? Negado, nenhum momento. Muito Ele obrigado. soma, né? Como eu estou dizendo. Ele é mais um testamento a respeito do Salvador Jesus Cristo. Então, assim, o livro de Mórmon, assim, ele é um compilado. Eu fico muito envergonhado com o dedicatório que me elogia muito. Diga, me diz uma coisa. Não deu tempo, hein, João? Qual é vocês seguem hoje, dentro das reuniões, dentro dos encontros, nas igrejas, nas igrejas de vocês, nas igrejas mormons. É incorreto afirmar igrejas mormons ou posso tratar assim? Pode tratar assim, porque geralmente é assim que o público em geral conhece, né? Conhece. Então, nas igrejas mormons, em suas reuniões, vocês geralmente citam o livro dos mormons ou a Bíblia, assim como está no catolicismo? Nós citamos os dois. Ambos são objetos de estudo, né? Na escola dominical. Então, os discursos, os artigos, toda a apologética, ela gira em torno desses dois registros, a Bíblia e o livro de Mórmon. Mas, Dieguito, me diz uma coisa. Em relação à Bíblia e o livro dos Mormons, o que é que modificou, o que é que acrescentou? Qual foi o pulo do gato do livro do Mórmon para Pulo do gato. para se criar uma igreja, para ter uma nova congregação, para ter uma estrutura de igreja? O que é que difere, o que é que soma, o que é que acrescenta à Bíblia? Porque só para contribuir com o Roberto, digam, hoje, de acordo com os últimos, né, os últimos censos, são 16 milhões de mormons no mundo. É muita gente. Presentes em 206 países, né? Fiz dever de casa aí, Fiz viu? o dever de casa. Só no Brasil são 1,5 milhão de mormons. É o terceiro maior comunidade mormon do mundo, né? E a gente está falando de um período, quando chegou no Brasil, um período que a Igreja Católica dominava, né? A que você deve esse sucesso da introdução dos mormons no Brasil e no mundo? Tendo um livro diferente, um livro novo, apresentando uma outra ótica, uma outra teologia, né? E de uma forma, por mais que você diga que não, mas de uma forma contraditória, porque se Jesus apareceu e disse que nada que está aqui é o que ele queria dizer, então, de uma certa forma, ele contradiz a Igreja Católica. Ele fala, a Igreja Católica não está fazendo o que eu mandei. Vamos lá. A gente acredita que, e é uma crença nossa, né? Que a Bíblia, eu acredito que seja um consenso aqui entre todas as pessoas, pelo menos a maioria delas, que a Bíblia sofreu vários processos de tradução. Não, e alteração. Concordam comigo? Mais de 400 mil vezes alterada. Pronto. Isso já está comprovado cientificamente, arqueologicamente falando. Excelente. Tendo isso como ponto de vista, como pressuposto, acreditamos que muita informação clara se perdeu. Sim. Ela não é mais a Bíblia que foi escrita na época em que os discípulos de Cristo registraram ali. Então, muita informação clara, precisa, em relação à doutrina de Cristo, os seus ensinamentos, os mandamentos do Pai, enfim, tudo isso, de uma certa maneira, sofreu alterações. E o que acreditamos? Que esse livro aqui é um dos, na Terra, que mais se aproximam daquela doutrina pura de Cristo, daquilo que realmente ele falou. Por quê? Porque acreditamos que ele recebeu das mãos de um anjo. E esse anjo, ele traduziu ali do egípcio antigo, né, a escritura que estavam registradas ali nos livros, nas placas de ouro, e traduziu direto para o inglês. Então estava escrito em egípcio? Antigo, Eita, pau. Esse é um assunto não. Moleque, nessa informação, né? Então, esse livro foi traduzido praticamente uma vez da língua que estava escrito pro próprio inglês, né? E aí sim, claro. Aí depois, posteriormente, você sabe mais do que eu, 160 países. 206. 206 países. 206. São 206 idiomas aí diferentes. 16 idiomas diferentes. Aí, vamos lá. Então, partindo do princípio que ele diz assim, olha, não, o que está na Terra está longe da palavra que eu fui deixar. Né?
quando Jesus aparece para Joseph. Sim, aí eu ia falar do sucesso, né? Por que teve esse sucesso em Isso. relação à igreja, Vamos lá. o início da igreja aqui no Brasil. Primeira coisa que eu atribuo isso, acredito que seja a questão da pregação ativa. Coisa que da denominação católica nunca teve, pelo menos eu não conheço. Nunca nenhum católico bateu na minha porta apresentando o que eles acreditam. A renovação carismática meio que tenta quebrar um pouco essa... Tá engatinhando, né? Porque não fui abordado ainda. E olha que eles são muita gente, né? Enfim, a pregação ativa dos missionários. Eu, inclusive, fui um missionário. O que é um missionário, né? Você passa 2 anos da igreja, 2 anos da sua vida, na verdade, servindo a igreja, né? De maneira voluntária, de maneira integral, né? Eu, por exemplo, eu saí daqui de Fortaleza, eu sou daqui. Eu saí e fui servir missão em Campinas e regiões. Aí passei por Jundiaí, Piracicaba, Botucatu, servindo como missionário, só como missionário. É aqueles que eu acho que vocês já devem conhecer, mais popularmente conhecidos, né? Aqueles engravatados, que tem uma plaquinha preta aqui, andam de dupla. Pelo fato desse intercâmbio de missionários, a gente vê muito com cara de europeu, de americano. Isso tem mudado mais. Isso foi um pouquinho nos anos anteriores, mas ainda existe. Mas é por causa de número de missionários, realmente, né? Como ele disse. O número de missionários nos Estados Unidos e México é bem grande, né? É bem maior, né? Embora nós estejamos crescendo. Então, assim, temos missionários para servir aqui no nosso próprio país e também... E o que fazem os missionários? Qual o papel? Eu vejo eles andando no sol quente, os bichos ficam com pena deles. O objetivo deles, praticamente, eles têm como propósito ajudar todos a se achegarem a Cristo, né? Apresentar a religião. Exato. Seria isso. Isso. Tá. Eu nunca cheguei a ver. Se o Roberto tiver visto, eu não vejo. Não somente apresentar, mas converter as pessoas nesse processo. Tá, mas eu nunca vi. Se o Roberto tiver visto, ele vai contribuir aqui. Eu nunca vi mulheres. É porque geralmente elas são mais discretas. Mas elas vão como missionárias, vão vão de gravata e camisa branca. Elas vão estar de... Mas elas não saem junto com os homens andando? Não, elas saem de dupla. Você vai ver uma dupla. Geralmente elas vão estar usando saia, né? Ou uma sandália, ou sapato, ou tênis. E uma camisa branca, mas vai ter uma plaquetazinha aqui no peito dela também. Tá, agora vamos lá voltar para o livro do Mórmon, quando eu te perguntei o seguinte... segundo os relatos da criação, né, da Igreja dos Mórmons, Joseph recebeu a visita de Deus e de Jesus Cristo. Certo. Tá? Onde Jesus Cristo disse que as religiões que estão na Terra hoje, ou estavam na Terra até aquele momento, não se aproximavam realmente do que ele queria dizer, o que ele deixou na Terra. Certo. Tá? Tendo assim, inclusive, a necessidade de apresentar um outro evangelho, vamos chamar assim, um outro livro. Tá? Quando você fala um outro evangelho, aí abre espaço para aquela escritura de Gálatas, né? Pronto, então um outro livro, outros ensinamentos, tá? Então podemos dizer assim, que na visão Mórmon, o livro sagrado dos católicos, a Bíblia, ela foi corrompida e é incompleta? As perguntas dele. É verdade, eu fico só aqui assustado, eu até falei. Eu pensava que o chumbo Você grosso... se resolve. Mas Eu sou um anjo, já Aqui falei. é o velho girinete, quando pensa que vende outro. Eu tava junto com o Moroni lá apresentando Jesus pro Joseph. Eu sou um anjo. Ele é mais discreto. Ele tá só preparando o veneno. Ele tá destilando. Que vem mais direto, ele fica só... Enfim, a pergunta é se acreditamos que a Igreja Católica é desnecessária? Não. Se o livro dos católicos, a Bíblia, é incompleto e foi corrompido ao ponto de ter que vir novamente Jesus para apresentar outros ensinamentos. Então, sim. Então, na visão Mórmon, categoricamente sim. Então, ela foi corrompida e é incompleta. De uma certa maneira, eu acredito que nem precisa ser Mórmon para acreditar nisso, que ela sofreu alterações, sim. E que, de fato, nem todas as preciosidades do Evangelho estão ali. Mas ela sofreu alterações também em relação a culturais, para não ficar anacrônico também, porque ficaria inviável seguir todos os preceitos e ensinamentos de Cristo da época de Cristo. Acreditamos que não foi só uma questão cultural, mas teológica mesmo, de doutrina. Voltando a falar sobre a questão da pregação e dessa questão de ser catequética, né, de ir atrás dos fiéis, etc. Sim. Lembrando que eu fiz catequese, viu? Foi? Eu me batizei na igreja quando eu tinha 21 anos. Eu tava no meio da faculdade de História. Dois historiadores, tô ferrado. Tinha uma namorada.
católica. Vivia no mundo. Só vivia me chamando pra missa, eu nunca ia. Tu vivia no mundo, então? Era do mundo? Vivia no mundo, tocava violão, Ei, cabelão, barba. Diegão, roqueiro, São Brás. Conhecido ali do Bexiga, Órbita. Quantas vezes de manhã, 5 horas da manhã, São Brás. na calçada, o cachorro lambendo a boca dele, eu lembro demais. O Diego Doideira. Diego Doideira, como Exatamente, tu na mudou. calçada, tocando violão quando eu fui abordado pelos missionários. Que massa, cara. Foi aí que começou. Entendeu? Mas o interessante é assim, a gente vem de uma geração também que 90% das pessoas que a gente conversa aqui de outras religiões teve uma formação católica, né? Tive. Isso é bem eu não comum. fiz a crisma, mas eu fiz a catequese. Mas em relação, só para completar, em relação a essa necessidade de você angariar fiéis, Certo. né, para a sua religião. Pressupõe-se, então, de que a religião dos Jesus Cristo dos últimos dias, blá, 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 blá. Desculpa, é porque é muito longo, né? Eu bem. vou chamar de mormon, acho que não se ofende. Não julgo. Dos mormons. Ela é uma religião que se considera a religião correta, a religião verdadeira, e quem não segui-la não vai alcançar Você não o vai reino pro dos céu céus? se você não seguir a igreja, é isso? Exatamente. Bom, acreditamos que todos os princípios necessários de salvação e exaltação dos filhos de Deus, eles precisam ser feitos por alguém que tenha a autoridade de Deus. E acreditamos que essa autoridade vem por meio do sacerdócio, e esse sacerdócio e essa autoridade, ela deve ser passada por alguém que tenha. Eu não posso te dar uma autoridade que eu não tenho, um sacerdócio que eu não tenho. Então acreditamos justamente que durante esse período que a gente chama de apostasia, e aí talvez alguém não entenda, quem está ouvindo a gente não entenda, mas resumidamente seria o afastamento da verdade, devido a justamente aquela questão de Cristo ascender para o céu, fala para os apóstolos, prega meu evangelho, vão para todo mundo, que antes era mais fechado, né, para os judeus ali. E aí, depois disso, os apóstolos perseguidos, mortos, o evangelho não avança como era puro na época, que acreditamos, né? De Cristo e seus apóstolos. E aí, Paulo até fala, olha, tá começando, o pessoal aqui tá ensinando uma coisa que não deve, aí começa a escrever as cartas, entendeu? E aí, durante um tempo, essa essência se perde, que a gente acredita. Não somente na questão da tradução da Bíblia, Sim, enfim, mas da linha de autoridade do sacerdócio de Deus, a gente não acredita mais que permaneceu na Terra. Então, foi necessário justamente também para isso, uma diferença. Por que mais um livro, mais uma religião cristã? Porque acreditamos que essa autoridade de Deus ela foi perdida ali naquele momento, e que a gente chama de trevas. E aí, durante esse período que eu citei no início da nossa conversa, de 1820, mais especificamente em 1830, quando a igreja foi organizada praticamente por 6 pessoas, é que acreditamos doutrinariamente, né? Na vinda do próprio João Batista, que tinha um sacerdócio arônico para poder, a autoridade para poder batizar, né? E aí passou essa autoridade para Joseph. E Joseph, junto com outra figura que a gente pode estudar na igreja, que chama Oliver Cowdery, que ajudou muito ele a escrever, a traduzir o livro de Mormon. Né? Diz só uma coisa, desculpa, mas assim, para ficar claro em relação ao que eu perguntei. Tá. O reto viver, o reto pensar, uma vivência na Terra de forma mais coerente com os ensinamentos de Cristo, ela vale mais do que seguir uma igreja como a de vocês, por exemplo? A minha pergunta é, só é salvo quem segue a religião? Só é salvo quem faz aquilo que o Senhor pediu que fizesse. Vou reformular a pergunta. Eu acredito que para você ser salvo, você precisa seguir exatamente aquilo que Cristo deixou. Independente da religião. Independente da religião. Porém, existe um caminho, e é isso que a gente acredita. Eu não vou ser hipócrita aqui de maquiar de que na igreja em si não se acredita que ela é o único caminho. Acreditamos nisso. Se respondendo de uma maneira mais clara. Só há uma porta para alcançar o reino do céu. Só existe uma porta. Acreditamos nisso. Olha aqui. Capítulo 26. De que livro? Do seu. Não, também. Messias do seu. No livro dos mormons. Messias Não, até porque tem 25, vários 17. livros.
É o quê? Messias 25:17. Messias, é? Oh, Mosias, 25:17. Posso acompanhar aqui também, Alito? Pode. Claro. Muitos membros da igreja são guiados ao pecado por incrédulos. A alma recebe a promessa da vida eterna. Aqueles que se arrependem e são batizados recebem o perdão. Membros da igreja em pecado que se arrependerem e se confessarem a alma ao Senhor serão perdoados, ao contrário, serão excomungados. Diga amém. Olha aí. Certo. Tá. Então, tem muito a ver com o que o Roberto estava falando. Como assim? O cara é membro da igreja, se arrependeu, confessou e ainda é excomungado. Ou eu... Vou ler de novo aqui. Você está lendo essa parte aqui, é isso? isso. Vamos lá. Muitos membros da igreja, então eles já são batizados. Certo? São guiados ao pecado por incrédulos. Pronto, o cara é da igreja, mas isso não quer dizer que ele é santo. Em Deus não pega o mundo, é o Raimundo. Ele vai pecar, certo? E tem muita gente aí que vai desvirtuar as virtudes do rapaz. Beleza. A alma recebe a promessa de vida eterna, certo? A alma aqui a gente precisa contextualizar que é um profeta. Aqueles que se arrependem e são batizados recebem o perdão. Né? Ok, todo mundo está de acordo com isso. Membros da igreja em pecado que se arrependerem e se confessarem a alma, se confessarem aí ao profeta ou ao líder religioso, e ao Senhor serão perdoados. Ponto vírgula. Ponto vírgula. Do contrário, serão excomungados. Ah, então se eles não se confessarem... Eles vão ser excomungados. Então tem confessionário na igreja dos Eu mormons. recebo. É mesmo. Eu sou um bispo da igreja e constantemente nós conversamos a respeito de... Tu se choca ainda, de pecado. Hã? Você fica chocado com algumas informações que chegam até você? Com algumas pessoas que falam? Fico. Mas isso eu tive curiosidade de perguntar para um padre, eu vou te perguntar com um bispo. Qual a autoridade de um sacerdote, eu estou generalizando, qualquer sacerdote, Fica à vontade, lá vem. perdoar um pecado? Eu não em nome de Deus. Mas... Eu não perdoo. Para. Eu não perdoo, bom. Tem mais não coisa aí. perdoo, peraí que ele vai responder, ele vai justificar. Eu não tenho esse poder. Opa, Segundo peraí que ele bloco, vai calma. responder no segundo bloco. Fica aí que ele vai perguntar porque que ele não perdoa ninguém, não. Puxa, bruto. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1, aí no seu domingão. Bispo, eu queria continuar a pergunta, porque assim, você no final do primeiro bloco, eu perguntei, né, que se as pessoas se confessassem, né, se arrependessem dos seus pecados, receberiam um perdão de Deus. Aí eu perguntei se na igreja dos mormons tinha confessionário, e você disse que sim, que recebe muitas pessoas e tudo mais. Aí você disse que você não perdoa. Por que você não perdoa, Digão? Rapaz, que bispo sanguinário. Eu tô apavorado aqui. Eu tô realmente com muito medo. Na verdade, quando eu quis dizer isso, é que eu não tenho o poder de perdoar o pecado das pessoas, né? Nem sou obrigado também. Também não sou, né? Mas, doutrinariamente, eu não tenho esse poder. Então, cabe a Cristo perdoar os seus pecados. Inclusive, isso durante as Escrituras, no Novo Testamento, a gente tem um conflito ali entre os fariseus em relação a isso. Quem é esse homem para poder perdoar pecados? Não é? E a gente se tratava ali de Salvador Jesus Cristo. Quando uma pessoa se aproxima de mim para a gente conversar a respeito da vida dela, para ela, de uma certa maneira clara aqui, confessar os seus pecados, existe uma orientação, existe um estudo com essa pessoa, existe um processo onde eu, como um juiz em Israel, da qual eu fui designado pelo sacerdócio, no ofício de bispo, é que vou julgar ali se aquela pessoa, de uma certa maneira, ela dá sinais de arrependimento. E como é que eu consigo observar isso? Por meio da mudança, né, dela. E essa mudança, ela pode ser muito bem, dependendo do que seja o objeto ali, rápida, ou um processo longo, em que exista uma observação e uma análise para uma nova conversa, e nessa nova conversa eu senti como é que está aquela pessoa, e acreditamos que eu tenha esse... Tem penitência? Hã? Tem penitência na igreja? Penitência. Existe um período, se a gente pode chamar de penitência, um período de que ela vai estar restrita a fazer algumas coisas que ela poderia, e hoje, devido a esses pecados, ela não pode, existe. Você vai se confessar, confessou um problema... Por exemplo, todos os domingos nós tomamos o sacramento.
Né? O que é o sacramento? É a lembrança do corpo e do sangue de Cristo. Dependendo do pecado que a pessoa lhe confessar, ela fica sem o Os católicos chamam sacramento. de a comunhão. Aham. É Sim. isso? Comungar. Sim. Né? Mas dependendo do pecado que a pessoa confessar, ela fica sem Ela o fica sacramento. restrita sem o sacramento. Isso expõe a durante pessoa perante a igreja, porque a pessoa sabia, ela não tá no. Ih, Tá não fora do comungou ali, sacramento. tá no Ih. pecado. Expõe, porque Pecadores, na verdade a gente está num grande salão, né? E a bandejinha do pão vai passando, né? A gente não faz uma filazinha para ir para lá. O pão vem até a gente, né? Olha, iFood. E aí, enfim, Diego, só de uma uma certa pergunta. maneira vai expor. Fazendo link com isso, a gente falou no primeiro bloco sobre a questão das atitudes, de ter uma boa vida, de ter um coração bom, que isso se sobrepõe à questão de você estar ou não na igreja, né? Teoricamente, você vive ali o que os ensinamentos de Cristo em relação ao amor. O ensinamento de Cristo, acho que é lugar comum a gente compreender que é uma relação de amor ao próximo. Certo. Respeito e amor ao próximo. Como é que a população LGBTQIA+ se encaixa na sua igreja? São todos bem-vindos, né? Na placa da igreja. Vocês já passaram numa capela da igreja, Já. né? Nunca eu já fui passei, convidado pra inclusive, entrar. eu Queria tinha essa entrar. curiosidade também. A gente pode Porque visitar? a gente não vê aquela multidão, por exemplo. Vocês são bem discretos, né? Multidão. Não, porque as igrejas São são enormes, enormes. são suntuosas. São enormes, são lindas, inclusive. Eu acho até bela, a arquitetura lindíssima. E linda. muito bem zelada, bem cuidada, Cuidado né? dos jardins perfeitos. Jardins perfeitos. Né? Eu queria que o pessoal lá da Cabra da Peste cortasse meu cabelo. Como o jardim da igreja. Eu vou chegar lá na Cabra da Peste, eu quero meu cabelo como o jardim da igreja Claro, Mormon. Perfeito, perfeito. Mas a gente não vê tantas pessoas na frente como ficam na igreja católica Entendi. depois. Vocês são bem discretos, né? Sim, somos. Mas eu vou responder as duas perguntas. Primeiro, do Roberto. São todos bem-vindos, certo? Independente da sua orientação sexual. Na placa da igreja, você vai ver que tem a placa da igreja lá em mármore. Eu acho que é mármore aquela pedra. É uma pedra chique. Tem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aí embaixo tem visitantes, sejam bem-vindos. Entendeu? Legal. Então, assim, tá lá junto com o nome do Salvador Jesus Cristo, que as pessoas são bem-vindas, né? Tá, mas são bem-vindas na íntegra, como elas querem seguir suas vidas, né? Com visitantes. Como visitantes. Tá. Como praticantes da religião, não. Porque assim, se você falar, Bernardo, se eu falar assim, você é bem-vindo na minha casa, beleza, mas na minha casa você não faz o que você quiser, entendeu? Você é bem-vindo. Você não vai tirar a roupa aqui e ficar nu na frente da minha mulher. acho que não, até porque ia perder a entendeu, né? Esse audiência. sentido. Não, entendi, mas, por exemplo, suponhamos que eu seja da comunidade LGBTQIAP+. Mas, Vamos lá. Eu sou aceito na Igreja dos Mormons na íntegra como ser humano que eu quero ser. Por exemplo, eu quero ter tenho minhas necessidades, não é quero, né? Eu tenho as minhas necessidades sexuais, tenho minhas preferências, Certo. né? afetivas. Eu tenho que mudar, eu tenho que deixar quem eu sou, de ser quem eu sou, para ser aceito pelos Mormons, ou vocês me aceitam como eu sou? Existe na igreja uma preparação para todas as pessoas serem batizadas e assim serem chamados os membros da igreja, ou popularmente aqui os mormons, né? E existem alguns questionamentos durante esse processo que a pessoa precisa passar. Entre alguns, como se a pessoa acredita em Deus, em Jesus Cristo, Sim. se a pessoa acredita que esse é o caminho para ela ser salva, enfim. Se ela vai contribuir de alguma maneira com alguns princípios dentro da igreja e, entre eles, se ela vai viver a lei da castidade. Né? A gente acredita que a lei da castidade seja o quê? Seja a abstenção de qualquer tipo de relacionamento sexual da qual você não tenha... Seja homoafetivo ou hetero... Não, sem fins reprodutivos, é sem isso? fins reprodutivos. Sem fins reprodutivos. O sexo é só Bem. para reprodução. Não. Não. Depois do casamento pode. Depois do casamento é tranquilo. Entendeu? Você pode, pro seu próprio prazer, enfim. Tá, então, compreendendo precisa isso, reproduzir. uma Tá, mas pessoa se eu- homoafetiva... Eu vou chegar lá, Tá. né? E aí, não ter nenhum tipo de relacionamento com quem você não é casado e do sexo oposto. Aí Pega. né? aí pega. Porque o que é que a gente acredita como instituição? Eu acho bacana que ele fala como instituição. Então ele tira o dele da regra. Né? Não tem nada a ver. Inclusive, eu até fui contra. Porque a gente está falando da igreja aqui. Sim, né? eu tô brincando. E acreditamos que todos são bem-vindos. Existe uma porta para esse público homossexual, e aí eu esqueci todas as siglas, Tá. mas
Existem uns pré-requisitos. Por exemplo, se eu, no processo de conversão, disser, olha, tem esse princípio aqui que se chama dízimo, que é eu ofertar 10% de toda a minha renda para a igreja. Certo. Eu não concordo com isso. Você vai ser batizado? Não. Você não vai. Por quê? Porque você não concorda. Tem aqui a lei da castidade. Mas me diz uma coisa, Diego. Se no próprio livro dos Mormons diz que para eu ser salvo, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, seguir os preceitos de Jesus Cristo e ser batizado. Certo. O ser batizado não é um direito meu, apesar de eu pagar dízimo, apesar da minha homossexualidade, porque pagar um dízimo é um condicional para eu ser batizado no ingresso, é um direito meu dado por Deus. É um direito seu para todos aqueles que se arrependem de seus pecados. Tá, eu me arrependi do meu pecado. Você vai se arrepender? Não quero dar para a igreja. Então você não se arrependeu. Por que não? Porque é um mandamento de Deus que você tem que cumprir com o dízimo. Aonde? Nas escrituras. Do Mormon. Não dá o dízimo. Abraão, entendeu? No Antigo Testamento. Não, no Antigo Testamento. No Velho Testamento. Velho Testamento. Todas as igrejas cristãs têm um entendimento. Mas no Velho Testamento também Moisés manda apedrejar os filhos que são desobedientes aos pais. Eu vou fazer? Não vai. Mas tá no Velho Testamento. Ou acredita ou não acredita. Ou segue ou não segue. Mas aí... existe a questão eu entendo, existe uma questão necessária, capitalista, de você manter a igreja, inclusive com o mármore, que sem o dízimo não vai rolar, né? Não, o que eu tô querendo dizer, me desculpa até, né, o Diego, a forma enfática que eu falei, por quê? Não, tudo bem. Porque assim, Diego, eu não... Aí vou me permitir dar a minha opinião no programa. Lógico, claro, a gente tá aqui pra opinar também. A minha opinião no programa é que, assim, um livro, ou eu acredito na íntegra, ou eu não acredito. Aí eu concordo com você que... Para eu entrar na Igreja dos Mormons, eu tenho que seguir o livro, os mandamentos mormons. Mas na íntegra. Na certo? íntegra. Pronto. O que eu não concordo é você. Não estou falando você. As pessoas citarem a Bíblia ou o Velho Testamento. Né? Serem seletivas. Isso aqui é do meu benefício, eu cito a Bíblia. Aí a Bíblia fala uma coisa que é horrenda para os dias de hoje. Mas dias de hoje não se aplica. Pô, então não se aplica dízimo. Então, ou eu sigo na íntegra, eu não sigo nada. Eu não posso seguir um livro sagrado baseado na minha adaptação, no que eu acredito. Ou na minha necessidade. Eu entendi o seu ponto, Bernardo. Acontece que, assim, pegando esse seu exemplo em relação aos profetas serem orientados a fazerem coisas que não entendemos ali, de maneira horrenda, né? Existem situações específicas que isso foi feito. Isso não quer dizer que era um mandamento de Deus que toda vez que o profeta assumisse, ele tinha que fazer isso. Porque se você pegar o Velho Testamento, os católicos fervorosos me perdoem, né? Se você espremer o Velho Testamento, sai sangue, né? Sai. O Velho Testamento também é um livro de história humana. E a história humana tem sangue. Isso. Se você pegar o livro o Novo Testamento... Você vai ver que tem história de sangue também. Sim. A morte dos seus apóstolos, todos foram mortos violentamente. Sim. O próprio Salvador Jesus Cristo. Mas eu digo assim, por Deus. Sim. Entendeu? Por exemplo, o Deus de Cristo era um Deus de amor. O Deus de Cristo era um Deus de perdão. O Deus de Cristo era um Deus de aceitação segundo... Aí não sei o que estou pregando. Estou falando segundo o Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento é um Deus... egocêntrico, vingativo, rancoroso. Então são dois deuses totalmente diferentes, né? E que eu acho que essa foi a grande transformação do mundo, a vinda de Cristo, segundo o Novo Testamento, segundo a Bíblia, foi a grande transformação e transmutação do mundo. Esse ensinamento de amor, esse ensinamento de um Deus de perdão, não um Deus vingativo. Né? Então, muitas igrejas, aí eu não tô citando a sua como exemplo, mas muitas igrejas colocam o Velho Testamento para justificar alguns atos que elas fazem, né? E falam de amor. Peraí, onde é que está esse ato justificado? Velho Testamento. Tá, então vamos falar de Velho Testamento? Então ou segue tudo ou não segue nada. Eu não posso seguir o Velho Testamento em pedaços. O que eu concordo. O que você precisa ter entendimento do meu raciocínio também é o quê? O Velho Testamento, ele é velho. Se ele é velho, não tem que ter dízimo. O Salvador Jesus Cristo, ele veio para cumprir ele, entendeu? Não, em momento nenhum o Salvador Jesus Cristo aboliu o dízimo. Também não falou dele. Mas também não falou dele. Não, mas já... Eu tô falando de dízimo, mas é como um exemplo, entendeu? É como exemplo. Agora,
dizer assim, olha, estava- você é bem-vindo, Bernardo, à minha igreja. Certo. Desde que você corte o cabelo, corte a barba, não vista vermelho. Eu fui, então não sou eu fui bem-vindo, né? batizado com cabelo grande. Não, então não sou bem-vindo que assim, teve inclusive um convidado aqui nesse programa, que o programa não foi pro ar, e não vem ao caso, lógico. né? Que não foi pro ar por conta dessa parte, né? Mas ele falou assim, não, a comunidade LGBTQI+, ou seja, um gay, como ele disse, um gay, a igreja aceita, abre as portas para ele, são muito bem-vindos, desde que ele não seja gay. Pô, então não é bem-vindo. Entendi. Entendeu? Então não é bem-vindo. Então você tem que deixar de ser você para ser aceito, então você não é aceito. Você não aceita. Você não é aceito. Um personagem que você vai criar baseado nos preceitos O religiosos que será você aceito. não é bem-vindo, né? É bem-vindo o que eu queria que você fosse. O que eu desaria enquanto pastor. bispo. Polêmico. Eu entendi, Diego, mas eu gosto de você. Não vou botar você nessa, botar nesse fogo, não. Mas por exemplo, eu vou pegar o meu exemplo antes. Eu tinha uma namorada na época que eu conheci a igreja. E de uma certa maneira eu tive que desconstruir um pouco esse conceito de que eu não teria mais relação sexual com ela. Coisa que acontecia ali. E que aconteceu, acabou o namoro. Entendeu? E aí o que acontece? Existe um princípio que a gente não citou ele aqui, que é a questão da fé. Sim, né? sim. A partir do momento em que, e aí se a conversa chegar nesse momento eu posso relatar, a partir do momento em que eu acreditei por mim e por uma experiência espiritual que esse era o caminho, eu tive que fazer alguns sacrifícios. E que sacrifícios foram esses? A gente vai entrar numa seara, a gente vai entrar numa outra discussão que é você abdicar de uma relação sexual, você abdicar, né, do seu desejo carnal. Você abdicar de ser quem você é, a forma que você se enxerga. Se fosse direitos iguais, tudo bem, né, Alberto? Tipo, olha, ninguém diferente. pode ter relações sexuais se não for casado. Ok, então, se eu for gay, eu não tenho relação Enquanto eu não sexual casar. enquanto eu não casar. Mas se eu casar porque com não é um desejo carnal, eu posso né? ter uma relação sexual É o que você é, afetiva. Aham, né? É o seu afeto, é o seu amor. Agora, falando aqui sobre agora... Vamos mudar um pouco de assunto. Eu tenho uma pergunta boa para fazer. Vocês acreditam, praticam oração em línguas? Esse contato com a espiritualidade de profecia, interpretação de línguas, isso é praticado dentro da sua igreja? Acreditamos sim em oração em línguas. Aqui em Fortaleza, e no Brasil, né? Aqui em Fortaleza a gente pratica muito o cearenseis. Né? A gente ora em cearense. Eu ligo com sotaque. Com sotaque. No Que só a gente entende, né? No Brasil, em português, Mas esse tipo de contato... Não, o dom de línguas que a gente acredita línguas, é o dom secular. É você poder falar e transmitir o evangelho na língua nativa das pessoas. Algo que você recebe da Nós não própria... acreditamos que você pode falar em uma língua para que ninguém possa compreender aquilo. Até porque não faria sentido para vocês. Tá, mas diz uma coisa. Não tem sentido. os profetas e até hoje tem o líder máximo da igreja, né? Certo, é o que a gente chama de profeta. O profeta. Ele é profeta e também vocês acreditam que ele continua recebendo informações, né, de Deus. Revelações. Sim. Vocês Então, acreditam que ele continua recebendo revelações? Vocês acreditam em mediunidade? Então, ele é médium. 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 Médium eu não entendo muito bem. No sentido de ter um contato, de ser um intermediário, de conseguir acessar a espiritualidade, de conseguir, enquanto ser instrumento da espiritualidade. Ele é o que recebe revelações diretamente de Deus e acreditamos que essas orientações devem ser expandidas entre todos os membros. Né? Qual a diferença do pastor que recebe informações diretamente de Deus, através desse contato direto, que não é ele que está falando, e não é ele que está falando através dele, é Deus que está falando através dele, de um médio do espiritismo ou da Umbanda? A diferença... Eu pensava que ele ia falar dos bichos. Não, porque por assim, exemplo, um médium nas religiões afro-brasileiras, ou na doutrina espírita. Roberto. Tá, mas aí quem me garante que ele fala com Deus? Hã? E se eu te receber um espírito... Ninguém vai te garantir. Eu recebo um espírito de que é Deus. Hã? Se eu receber um espírito agora e dizer que é Deus. Beleza. Ok? Você pode falar isso.
Pode. Pode. Cabe Pode. você acreditar. Pronto. Eu vou acreditar ou não. Pronto. É uma questão de fé. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Perfeito. Ou seja, não há diferença, é questão de fé. É questão de fé. Perfeito. Agora, se você Perfeito, me perguntasse qual era a diferença, por exemplo, do profeta receber uma revelação de Deus para as pessoas e eu receber uma revelação, aí eu ia dizer que o profeta tem as chaves para receber revelação para o mundo. Entendi. E o bispo a nível local aqui. É uma congregação específica. É uma sucursal do contato divino para... Não, são assuntos que são inerentes àquela comunidade específica, né? Isso. Eu tenho, por exemplo, quando está falando de direito aqui, né? Eu tenho o direito de receber revelação para um grupo específico de pessoas da qual eu Aquela mensagem, né? designado. Aquela Exato, mensagem exato, específica, né? Exato. Falando um pouquinho sobre o Livro dos Mormons. O Livro dos Mormons, ele cita, né, alguns povos Certo. ou alguns impérios, né, como, por exemplo, os Lamanitas. Lamanitas, desculpa. E o Nefitas. Nefitas. Alguns arqueólogos, assim, na verdade, a maioria dos arqueólogos compreende que não há nenhuma evidência arqueológica da existência dessas culturas nas Américas. Entendi. A maioria foi? A grande esmagadora maioria. A grande esmagadora maioria. Não encontrou nenhum vestígio arqueológico da existência desses dois povos, por exemplo, que são bem citados no Livro dos Mormons, né? Certo. O que é que você tem a dizer isso? Vocês têm alguma comprovação arqueológica da existência desses dois povos nas Américas? Olha, nós acreditamos... Lamanitas. Não. Tá bravo. Não decora esse nome de jeito nenhum. É Lamã. Vem de Lamã. Lamanitas. Lamanitas. Nefitas eu acertei. São todos os descendentes de Lamã. Certo. Né? Nefitas eu acertei, que é Nefis, né? Essa região que é de Nefis. Que quem nasce Nef, uma pessoa e seus descendentes, os nefitas. Pronto, os nefitas. Tá, mas e aí? Vamos lá. Vamos lá. Evidências arqueológicas. Evidências arqueológicas. Vamos lá. Existe o livro original de Mormon também? Existe. O original existe. Só tem 500 cópias, né? Vendido por $100 mil no mercado negro. Já tentei comprar. E a cópia original de ouro? A placa? A placa. Se eu te disser que o anjo levou, tu vai acreditar? Não. Que safadinho. Que levou, rapaz. Podia ter deixado aqui. Facilitaria muito o trabalho de vocês. Vocês tinham que mostrar. A gente não ia ter que mostrar evidência, né? Mas aí a gente ia perder a questão da fé. Exatamente. Não ia precisar de fé. Perfeito. Né? Vamos lá. Cidades submersas existem, né? Existem. São evidências isso. Sim. De quem? Atlântida? Ninguém encontrou. Não, mas... Eu trabalho com fatos. Não, tem Jaguara... Né? Tem uma que... Jaguaruana. Jaguaratama, sei lá, que foi... Não, mas vamos lá. O que difere... Aí você chegou num ponto interessante. O que difere os nefitas mormons dos atlântides, dos esotéricos holísticos? Porque, pra mim, leigo, só tem uma coisa que eles são iguais, que nunca ninguém encontrou uma comprovação. É questão de fé. É questão de fé. E é exatamente isso, Bernardo. É questão de fé. Você resumiu bem a sua própria pergunta. Eu não tenho que te como cientificamente... Não, porque na Bíblia você encontra as localidades, você encontra Canaã, você encontra Judá, você encontra Israel, você encontra onde Jesus se batizou, você encontra... Então, na Bíblia você encontra alguns lugares geográficos citados na Bíblia, você encontra em loco. Sim, entendi. Entendi o seu ponto. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas, de fato, eu, com o conhecimento que eu tenho, que confesso que é limitado, não sei de vocês, mas não tenho como te provar cientificamente, arqueologicamente a existência, né? A existência. Eu posso te citar te mandar alguns exemplos, que aí você vai interpretar ou não se isso questão de fé. Questão de fé. Joseph Smith... Ixi, Joseph Smith. Second. Nem os parentes dele. Mas ele tem inglês fluente, mas ele era professor da universidade de inglês. Se não soubesse também. Prossiga, Roberto. Bom, é uma figura polêmica. Foi preso, inclusive, acusado de fraude. Foi preso. Morreu preso, inclusive. Foi assassinado. Foi na cadeia. Tá. E há relatos que ele confessou algumas. Há vários sempre relatos, né? Mas ele foi preso por quê? Por agitação religiosa, acredite. E por fraude também. Acusação de fraude. Acusação de fraude, né? Agora, foi morto na cadeia, se eu não me engano, na cadeia de Liberty.
né? Um tiro. Agora, por que especificamente? A agitação religiosa ele tem muita perseguição, E- inclusive católica. Vamos combinar uma coisa. A pessoa pegar falar de um livro que completa o que é incompleto na Bíblia, que é uma coisa muito sagrada para os cristãos, foi muito pouco perseguido, inclusive, né? Porque era caso de você ser morto mesmo, né? Porque, assim... De fato ele foi, né? Foi. Ele foi morto. Mas a igreja perdurou, né? Não foi uma coisa que foi... E usando com esse exemplo que vocês tiveram, essa perseguição religiosa que os mormons tiveram em sua origem, né? Como é a ideologia mormon, como é o comportamento mormon em relação às outras religiões? Como é o comportamento mormon em relação às outras religiões? Existe uma Cristãs. intolerância religiosa em relação às outras religiões? Não, negado. Não existe, não. Constantemente participamos, não eu especificamente, que é a primeira oportunidade que eu tenho, e eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de Nós estar aqui com vocês conversando. Muito obrigado. Mas outros líderes sempre participam de fóruns, de convenções, não é? Onde cristãos e não cristãos. Cristão e não cristão. Então, se alguém passar, por exemplo, vestido de candomblessista na frente da igreja dos mormons, ninguém vai dizer, sabe, macumbeiro? Ninguém vai jogar pedra. Fiquem tranquilos. Vocês podem ir. Vocês podem ir. Vocês podem ir. Então iremos. É verdade que nos primórdios também da religião, que isso acabou em meados só em 1840, se eu não me engano, que até relevou esse assunto, mas que no começo a igreja dos mormons, ela permitia a poligamia. Olha aí, rapaz, eu tava esperando essa pergunta. Olha aí, pronto. Chegou. Eu pensava que no bloco ia acabar e ela não ia vir. Chegou. É verdade, Bernardo, é verdade. Hoje não mais. Durante um tempo, a igreja, ela tinha essa prática mesmo. E hoje não mais. Hoje não mais. Por quê? Hoje eu não consigo sustentar nem a minha direita, imagina. Então a questão é como... Mas tá no livro. É previsto no livro de Mormon? Hã? É previsto no livro a poligamia, não? Mas a poligamia é de duplo sentido também? A mulher pode ter 2 homens? Direitos iguais? Acho que direitos iguais? É a mesma nomenclatura aí, eu acho que até muda. Até muda, né, Roberto? Você que tá mais aculturado. Poligamia é poligamia, é casar com mais de uma pessoa. Né? Dependente do acho sexo que da pessoa. Eu- Por que, Sim, que eu as vou mulheres não perguntar. podem chegar a bispas? Só podem chegar a... Por causa do sacerdócio. Mas por que não pode ser sacerdotisa? Porque a linhagem do sacerdócio ela é passada pelos homens. Simples assim. Você vai encontrar líderes eclesiásticas na igreja, mulheres, mas elas Mas não é mais têm... auxiliares, né? Como é na católica? Não, temos uma organização na igreja, todas as capelas têm, chamada Sociedade de Socorro, que é uma organização das mulheres, que tem como um dos princípios, o lema da Sociedade de Socorro é a caridade nunca falha. Então elas são atuantes em programas sociais, e aí não sei se a gente vai chegar... Mas sempre tem esse papel da mulher na cozinha, né? Nos programas sociais, mas nunca no protagonismo. Na cozinha, homem. Eu ia falar de auxílio humanitário. Protagonismo, pregar, falar a palavra, ser o intermediário de Deus. As missionárias. A gente falou a respeito disso. Sim. São missionárias. Elas Elas pregam têm o evangelho, protagonismo. Elas só não batizam. Rapaz, então acho que a gente cumpriu nosso papel, porque olha... Diego, você é o cara. Você é o cara, bicho. Eu Não, fiquei... nada, homem. Olha, Você é o porque cara. segundo Vamos lá visitá-lo. uma pesquisa, até 2007, pasme que essa religião nasceu nos Estados Unidos, mas até Sim. 2007, 31% dos próprios americanos não sabiam do que se tratava a igreja. Não dos sabia. Não sabia, Não inclusive sabia. não sabia nem que era uma religião cristã. Olha que bacana. Então, eu acho que a gente gente tem essa fez- oportunidade muito bacana. E eu Vou acho pegar que meu foi livro. uma grande oportunidade. Me comprometo como estudioso de literatura religiosa. Vou dedicar ainda, viu? Eu quero, pois é. Não, mas eu quero. E eu vou me dedicar a conhecer ainda mais sobre os mormons. Te falei que eu li bastante antes da nossa entrevista, já tinha visto, né, dentro da minha formação em ciência e religião, mas vi coisas muito boas na religião dos mormons. Falando por mim, Diego, você quebrou 90% do meu preconceito que eu tinha em Ele relação... pensava que vocês eram testemunho de Jeová. Eu achava a mesma coisa. Eu achei que eu tinha visto domingo lá em casa, de manhã. Ia Bateu brigar na minha porque você porta. tocou Eu ia a cabeça. brigar. Diegão, muito obrigado. Eu quero mandar um Prazer abraço. enorme ter você aqui. Pedir desculpa pelas brincadeiras, mas nosso programa tem essa função leve, né? Nós somos amigos conversando sobre uma vertente religiosa. É um leve que pesa de vez em quando. É um leve que...
A graça é essa. A graça é essa. Então, quero mandar um abraço, um beijão aqui do programa Reconnect a toda a comunidade mormon do estado do Ceará e do Brasil. Um beijão. Prazer conhecê-los. Nossos respeitos, como nós respeitamos a todas as religiões. Obrigado, Bispo Diego, Obrigado. Diegão. Você é o cara, você representou muito bem, de forma leve, né? Então não vejo uma figura melhor para estar representando dentro do desenho do nosso programa. Muito obrigado. Nos reconectamos. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado. É um prazer ter estado aqui com vocês. Lamento não poder falar aqui 3, 4 horas a respeito disso. A vontade era grande. Vamos reconfigurar esse programa para vamos fazer outro. Vamos da Reconnect. Não era Joseph II? A gente bota Diego II. Vai aparecer aqui, apareceu durante o programa, as suas redes sociais. Show. É o Instagram, é isso? Show. Então pronto. Tem muita pergunta, você é muito acessível, então vai ser um prazer. Cara também de marketing, então você sabe explicar muito bem, com certeza. Então, para quem, se você quer ter mais informação sobre essa religião, muito bacana, tem aqui, vai aparecer embaixo aí do seu monitor, as redes sociais do Diegão, tá bom? E qualquer coisa a gente marca um segundo. Então, vamos fazer o seguinte, você vai lá na Reconnect, a gente vai abrir uma caixinha agora. Se você quer parte 2, a gente vai abrir uma votação. Pronto. Você está em casa, são mais ou menos 7h30 da noite do seu domingo. Então, vota lá. Está aberta a votação nesse minuto. Se vai ter parte 2 ou não. Então, muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Diegão. Muito obrigado, meus queridos reconectados. Um excelente domingo. Até a sua próxima reconexão. Vou te visitar, tem lanche lá, tem, Diego? Oi? Tem lanche, tem pão e levam até a gente. Tem pão. Se eu souber que você...